Eles estavam dançando, bebendo vinho, fazendo amor. X-Men Episódio 5 saiu e tivemos o retorno do Professor Xavier e também o responsável por quem atacou Genosha de uma forma explodidora de cabeças. Tem até o mistério de quem mandou ali aquela informação para a cabeça do Professor Xavier durante o ataque de Genosha. E também a Poderosa voltou, a Tempestade. Deixe que tropejem, pois eu sou o Relâmpago! Insano este episódio assim, embora eu vou falar que é real, cara. Não gosto muito desses episódios que abordam duas histórias no mesmo episódio. Parece que passa voando. Você fala assim, pô, mas já acabou? Os episódios já são curtos. Já tem 25 minutos de episódio de verdade. São duas histórias em um episódio só e você nem consegue aproveitar a parada. Aquela emoção, aquele sentimento no nada. Já acabou. Fica aquele vazio. Obviamente esse episódio não foi tão explodidor de cabeças quanto o último episódio com a morte do Gambit, do Magneto e tudo mais. Mas, cara, trouxe revelações simplesmente insanas. E não tema o futuro, pois Genosha foi simplesmente o começo de um prólogo que já passou. O melhor desse episódio aqui é que ele já prepara tudo. Tanto o retorno da Tempestade para se voltar e unir com os X-Men ali no final do episódio, como também agora prepara os últimos episódios. Porque tem só mais 4 episódios, o próximo já tem um título ali que os X-Men vão se reunir para tentar descobrir quem atacou Genosha e depois tem o final dividido em 3 partes. Coisa essa que o próprio produtor da série já falou que se você achou insano o episódio 5, se prepare para ver os 3 últimos episódios, que para ele falou assim que é extremamente muito mais insano. Que tem o título de Tolerância é Extinção. Cara, só o título você já se arrepia, então bora analisar esse episódio aqui. E começando essa análise, a gente já vê o que, cara? Logo na intro, na abertura, temos algumas mudanças. Ai, que mudanças. Vamos falar a notícia boa? Porque tem a notícia ruim também. 2 notícias ruins e uma boa só nessa abertura aqui. A boa é que na abertura temos o Noturno aparecendo na intro pela primeira vez como um membro ali da equipe principal, dando a entender que a partir de agora até o final da temporada, Noturno está ali junto com os X-Men pra valer e vai participar ativamente da história, não só como uma participação igual foi no episódio anterior. A notícia triste, eu acho que alguns já devem ter percebido, é que não tem o Gambit na abertura. O nome é Gambit, mon ami. Outro lado triste da notícia, não tem o Magneto também, dando a entender que de fato os dois sim foram de túmulo, foram de arrasta pra cima, foram de Americanas, não veremos mais, viraram pó, pois é, morreram. Só que o final desse episódio aqui pode sugerir que o Magneto ainda está vivo. Cara, eu sou daqueles, não apareceu o corpo morto, enterrado, jogando areia em cima, pra mim ainda não morreu. Vou explicar isso aqui mais pro final do vídeo. Ameaça ômega eliminada. E vocês viram aí já, cara, como a gente tem trazido nos episódios aqui, nos vídeos aqui do canal dos episódios anteriores, as intros sempre são importantes, trazendo cenas de acontecimentos anteriores na série clássica dos X-Men lá nos anos 90, e elas tem alguma importância de fato gigantesca pro plot aqui no futuro, nesta temporada. E o que a gente acaba vendo nessa intro de novo é simplesmente o Cable lutando contra o Apocalipse. Cara, episódios anteriores a gente viu várias vezes o Xavier com a Lilandra, a rainha ali do Império Shi'ar, várias vezes. Não era trabalhado o Xavier naqueles episódios. Mas chegou o episódio que foi trabalhado, que já mostrou pra gente várias vezes nas intros dos X-Men. E aqui já é a segunda vez em que vemos o Cable lutando contra o Apocalipse. Minha teoria começa a surgir é que alguém está manipulando tudo o que está acontecendo. No final desse vídeo eu vou falar a minha teoria de quem de fato está por trás de tudo. Pois é, eu acredito que é o Apocalipse. Como? Eu vou explicar mais tarde. Você não tem nada a temer, contanto que deposite sua fé no sinistro.
Em seguida aqui aparece uma cena que vai deixar muitas pessoas criando teorias aí, e eu até mesmo já vejo algumas pessoas indo para esse lado nos comentários dos vídeos aqui sobre o Bastion e também Nimrod. Por quê? Aqui temos Nimrod aparecendo, saindo do molde mestre e depois sendo destruído pelo Cable. É interessante o quê? Que isso aqui é uma cena que já aconteceu na 4ª temporada, no episódio 9. Aonde temos todo o plot ali do Bishop e voltando pro passado em 1940, voltando pro presente, estando no futuro, e ali que a gente conhece esse Wolverine e essa Tempestade. Eles são do futuro e são um casal, marido e mulher, casados, juntos, viajando no tempo junto com o Bishop para tentar salvar o professor Xavier. Se nós salvarmos o tal do Xavier, vamos acabar trabalhando juntos, mas não ficando juntos. Você condenaria o mundo inteiro só para salvar o nosso amor? Pode apostar que sim. O que seria de mais importante para mim. Aonde nesse episódio aqui é trabalhada uma trama bem interessante, que fala que só com a morte do Xavier, toda a raça mutante vai acabar sendo morta. E é interessante essa relação, que só com a ausência dele na linha do tempo já traz a destruição dos mutantes, que é justamente o que a gente acaba vendo no episódio anterior aqui, com a destruição de Genosha, que só acabou acontecendo porque o Xavier não está na Terra, e sim ausente lá no Império Shi'ar para ser curado pela rainha. Então é legal como essas cenas aqui têm relações com o que a gente acaba vivenciando no episódio em si. Tem outras cenas aqui nessa abertura que eu vou deixar separado para o vídeo de detalhes, referências e easter eggs que vai ser lançado aqui amanhã no canal, então não esquece, se inscreve para não perder os próximos vídeos, até porque ó, semana que vem já vamos estar lançando aí um quadro, uma série de vídeos aqui no canal simplesmente insana, aonde a gente vai revisitar todos os filmes do universo X-Men para se preparar para o filme de Deadpool 3 Wolverine, já que vai ser uma espécie de No Way Home ali dos X-Men, que o próprio Kevin Feige já disse. A gente vai trazer uma série de vídeos aí revisitando todos esses filmes, analisando, cobrindo e até mesmo um vídeo de eu assistindo o filme, reagindo a eles junto com vocês, pra gente poder vivenciar isso até a hora de Deadpool 3 sair. Então, cara, se inscreve pra não perder esses vídeos que estão chegando aí já semana que vem. Deus trabalha de formas misteriosas. Não trabalho? Bom dia. O episódio começa mostrando pra gente a irmã da rainha Lilandra do Império Shi'ar, a Rapina, liderando o seu exército mais poderoso contra o Ronan, o Império Kree, aonde já foi mostrado que eles meio que são rivais do Império Kree ali, e ela está tentando buscar e encontrar a inteligência, o ser que controla todo mundo, praticamente ali do Império Kree, né? E ela está liderando o exército, a Guarda Imperial Shi'ar. E ali, cara, temos membros muito poderosos, até porque nos quadrinhos criaram essa Guarda Imperial Shi'ar aí para ser uma referência, sim, a Liga da Justiça da DC, porque a gente tem vários personagens aqui que remetem a esses personagens da DC que acabam aparecendo aqui agora pra gente. E tem até mesmo o irmão do Ciclope, sim, pasme, o irmão do Ciclope tá ali. Quero primeiro começar falando do Gladiador. Esse cara aqui é uma referência clara ao Superman. Ele veio de um planeta Sintrônia. Quanto maior a confiança desse cara, mais poderoso ele é. Ele tem que ter uma mentalidade do Cristiano Ronaldo. Sim, eu sou o melhor, tem que acreditar que ele é o melhor do mundo. Porque se ele acredita, ele realmente é. E o cara tem basicamente todos os poderes do Superman e a sua fraqueza é a sua confiança. Sim! Temos outros membros aqui dessa guarda imperial que eu vou deixar ali reservado para o vídeo de detalhes, referências e easter eggs, mas eu queria enfatizar aqui a presença de um outro membro, que é simplesmente Vulcano, Gabriel Summers. Meu xará, irmão, se bem que eu não queria ser tão xará assim do cara. É o irmão mais novo do Scott Summers, o Ciclope, sim. Pasme, ele basicamente foi sequestrado ainda bebê pelo Daken, o irmão já morto ali da rainha Lilandra. E ele foi acelerado a sua evolução até se tornar jovem e se tornar meio que um escravo do Império Shi'ar. E se apaixonando também
pela rapina. Boas-vindas ao novo imperador, o professor Charles Xavier. E aí que, pasmem, eu me assustei quando vi isso aqui acontecendo. Já era uma teoria aqui do canal que eu falava aqui pra vocês que o Xavier não tinha morrido. Eu acreditava que ele estava vivo e que ele iria retornar nessa temporada, porque as coisas não podiam continuar desse jeito. Falei em vários vídeos aqui no canal e o cara retorna. Dar as boas-vindas ao novo imperador, o professor Charles Xavier. Mas me assustei, cara. Confesso que me assustei pelo fato de ele estar andando tranquilamente ao lado da rainha Lilandra e ela anunciando que os caras vão se casar. Isso aqui só foi possível porque ela conseguiu curar com a tecnologia do Império Shi'ar, que é muito mais avançado do que a Terra, e ainda mais utilizando um exoesqueleto, permitindo o Xavier conseguir andar. Eu não fazia ideia de que meus X-Men e eu brincávamos de faz de conta, assim como minhas pernas no exoesqueleto dessa armadura. Pra quem não sabe o que é o Império Shi'ar, né, isso aí é basicamente igual à raça humana, só que eles não foram desenvolvidos a partir dos macacos, mas sim uma evolução a partir dos pássaros. Por isso que ao invés de cabelo, eles têm penas nas cabeças, e até mesmo algum deles tem ali alguns poderes, como a Lilandra, que tem poderes telepáticos e telecinésicos, e a Rapina ali, a irmã dela, né, mais nova, digamos assim, ela é meio que uma espécie de uma mutante ali, porque ela tem asas. Sim, o povo Shi'ar não tem asas, mas ela tem, por ser um pouco mais evoluída, uma espécie de mutante ali, e também garras muito poderosas. E eles já tiveram uma relação com os X-Men na temporada 3 dos X-Men dos anos 90 ali, aonde o Império Shi'ar tenta ali pegar a Fênix Negra e tudo mais, eles ajudam a derrotar ela e salvar a Jean Grey, digamos assim. É engraçado que o Xavier acredita que deixou os mutantes bem na Terra, né, vivos e tudo mais, que eles iriam conseguir lidar com as coisas que pudessem surgir na frente. Não! Eles estavam dançando, bebendo vinho, fazendo amor! Oh, meus filhos! Acreditando que ele possa viver ali uma vida de casado com a Lilandra em outro planeta, mas gostaria de visitar e ver como é que eles estão de fato. É como se ele já tivesse uma pulguinha atrás da orelha, sabendo que não ia dar certo e que não ia ficar tranquilo. Bom, cara, só pelo que você viveu, você já devia saber que não ia dar certo deixar os caras sozinhos. Você devia saber que você é importante pra parada. E ele é, tanto que vai acabar voltando, né? Governando a galáxia do meu cantinho dela. Meu lindo imperador tem muito a aprender sobre esconder suas manipulações. E obviamente aqui nesse plot do professor Xavier, temos ali a Rapina tentando tirar a Lilandra do poder ali do Império Shi'ar para conseguir ficar no local, no trono e se tornar a rainha de fato, já que nos quadrinhos ela é uma vilã e o objetivo dela é justamente pegar o trono da sua irmã. Cara, essa mulher não tem paz, o irmão é um cuzão ditador e a irmã quer tirar ela do trono e usurpar o trono e ficar no local. É uma ótima família, digamos assim. Alto Conselho, pelo bem do Império, eu devo invocar o rito de Andasha. E ela coloca uma exigência para que o Xavier consiga casar com ela, que é justamente esquecer tudo, e até mesmo os X-Men. Obviamente ela coloca isso porque sabia que o Xavier não ia conseguir esquecer e apagar da memória tudo o que ele já viveu na Terra. Ela já sabia. Você deve renunciar à Terra e ter toda a memória de sua vida lá apagada. E é interessante e como o Xavier lida com essa situação aqui, dando até mesmo uma aula astral ali pros conselheiros do Império Shi'ar, digamos assim, e até mesmo pra Lilandra e outras pessoas, onde ele fala assim, pô, é engraçado quando ele tá falando com o guardião ali, meio que tipo, ó, cara, o seu povo surgiu de dois deuses que eram de raças diferentes e se uniram pra conseguir criar uma raça melhor, conseguirem salvar as duas espécies e ter um futuro melhor, né? Meio que uma espécie de Romeu e Julieta, digamos assim, só que espacial. E aí ele fala que como é que vocês podem se achar tão superiores às outras raças, querendo com que elas sejam submissas a vocês e que destruam basicamente tudo o que tem para que vocês possam controlar todas elas. O poder do seu império está, na verdade, na colheita de mundos roubados. Tanto que a gente consegue ver aí que eles acreditam ser uma raça superior e até mesmo um pouco xenofóbica e superior ali à raça humana, digamos assim, até mesmo todas as outras raças que existem na galáxia. Descendente de símios.
Ter o nosso sangue misturado aos seus fluidos inferiores. É de uma casta mais baixa, um mutante. E aqui que é legal nessa luta, cara, que a Lilandra manda o gladiador prender a sua irmã, sua traidora, e o cara utiliza basicamente todos os poderes do Superman ali, né, cara? Com certeza, se você não sabia que o cara era pra ser uma referência ao Superman, vendo isso aqui você falou, pô, é uma referência ao Superman, não pode ser, né? Agora, antes de ir pro final do plot aqui do Xavier com o povo Shi'ar, eu que gostaria de ir antes para o lado da Tempestade, onde adapta ali um grande arco nos quadrinhos dela, né, Vida e Morte da Tempestade, só que tudo meio que alterado, e também adapta ali o vilão adversário, só que bem diferente dos quadrinhos, já que o vilão adversário é um ser de outra dimensão, um demônio de outra dimensão extremamente poderoso, que quer destruir o universo e recriar um novo, tipo Thanos no final de Ultimato. E esse vilão aqui tem o poder de alterar e manipular a realidade ao seu favor. Vergonha! Quantos já sofreram pelos dons dele? Quantos já foram escravizados? Só que a Marvel não adaptou exatamente igual aos quadrinhos aqui. Ela deu uma modificada, uma adaptada, que é onde esse adversário tem os seus poderes e suga os seus poderes das outras pessoas através ali dos sentimentos de medo, que é justamente o que a Tempestade está tendo aqui agora. Temo a morte! Eu sei. É por isso que você finge-te morta. Você teme a vida. Tanto que nos quadrinhos, o Forge foi criado ali pelo povo Cheyenne indígena para justamente adaptar e ter poderes mágicos para derrotar o adversário, já que no adversário, nos quadrinhos, a sua única fraqueza é o metal e também a magia. Tanto que a gente vê ali justamente o Forge usando a magia, que lembra muito a magia Vichante do universo cinematográfico da Marvel, do Doutor Estranho, para expulsar ali o demônio. E ele acaba dizendo que ele tem essa magia e esse poder que veio da sua mãe, que ele conseguiu ali aprender um pouco magia através da sua mãe, utilizando a magia do deserto. Só que nos quadrinhos é um pouco diferente. Minha mãe praticava magia do deserto. Absorvi um pouco dela. E aí que mostra, né, cara, na tentativa de salvar o Forge ali, de procurar uma cura pra eles, eles vão até uma caverna. E aqui a Tempestade fala que ficou meio que grata que a máquina do Forge não funcionou. O cara não responde, ele fica quieto. Humanidade, de certa forma, sua máquina falhar é uma bênção. Eu estou melhor assim. E, cara, eu sempre acreditei que a máquina do Forge deu certo. Ele não cria tecnologias que não dão certo. Deu certo, sim. Aquela máquina ativou o gene mutante de volta da Tempestade. E ela tava com os seus poderes. Mas o que estava bloqueando os seus poderes não era o gene estar desativado, mas sim ela não acreditar mais que era uma mutante. Não acreditar mais que ser mutante era algo bom. Ela acreditava que ser uma humana poderia ser algo muito melhor. E é aqui nesse episódio que eleva esse aprendizado para a Tempestade. Ela ter que passar pela sua própria tempestade interna para voltar a ser a Tempestade. Impactada pela pressão de existir? Quanto medo! Sim, eu tô vendo! Enfrentando seu maior medo. E, cara, que transformação, que cena. Deixe que trovejem, pois eu sou o relâmpago! Que coisa maravilhosa ver ela se transformando tipo na Winx, voando, trazendo a Tempestade junto com ela, se tornando o próprio relâmpago, voando até o espaço. Uma transformação tipo Winx. Me lembrou também a Madelyne Pryor no episódio 3, criando o seu traje também. E ali o visual clássico da Tempestade nos quadrinhos e até mesmo o moicano dela some. E vem um cabelão. Cara, quem não é calvo não gostaria de ter esse poder, né? E aí que a Tempestade consegue curar o Forge, eles voltam ali pra cabana do Forge, onde eles estão ali tranquilo, e percebam uma parada. Tanto o Forge quanto o Xavier nesse episódio, eles falam em fugir para uma ilha paradisíaca. Você recebeu uma segunda chance? Por acaso, devemos fugir para uma ilha tropical? Na Terra, recém-casados viajam para uma ilha distante para celebrar seu amor. E fazerem algumas coisinhas, né? Curtir o corpo um do outro, digamos assim. Enquanto isso, a gente sabe que tem uma ilha, que mutantes estão se referenciando a uma ilha, e a gente vê uma ilha com mutantes
sendo destruída, nem um pouco paradisíaca, não é mesmo? E tudo isso aqui, cara, leva ao final do episódio. Tanto o Forge ligando a TV e ele e a Tempestade vendo a destruição de Genosha. Tal a Genosha retornarem às suas terras natais. Muito se fala nesse momento. Genosha é meio que assim, cara. Toda essa história aqui, tanto da Tempestade quanto do Xavier, que a gente está vendo ali com o Império Shi'ar, está acontecendo simultaneamente ao ataque de Genosha. Por quê? Quando a gente vai lá para a aula astral do Xavier, simplesmente ela para e o Xavier começa a sentir a morte de todos os mutantes instantaneamente, que eles começam a morrer no ataque de Genosha. Gambit? Não é alguém que envia ou ataca mentalmente o Xavier nessa cena. É ele ser tão poderoso e ligado aos mutantes na Terra que quando os mutantes começam a morrer, ele começa a sentir a morte desses mutantes. E é aqui que eu digo que eu acho que o Magneto não morreu. Por quê? Cara, ele enfatiza a morte do Gambit pro Xavier. Porque se o Magneto tivesse morto também, apareceria ali o Magneto morto, principalmente pro Xavier, o seu grande amigo, que ele não conseguiria esquecer. Pois é, cara. Então eu acho que o Gambit realmente morreu e o Magneto ainda tem chances de estar vivo. Obviamente que eu tô vendo aí alguns inscritos acreditando que acham que o Cable vai conseguir voltar no tempo e alterar o que aconteceu, e alterar e apagar esse ataque em Genosha. Afinal, eu acho que esse aqui é o plot que vai acabar acontecendo aí de fato também, cara. Só que tem algo relacionado, porque, cara, se a gente tá falando do Cable, a gente tá falando do Apocalipse, a gente tá falando de viagem no tempo. E a gente já viu o próprio Senhor Sinistro trabalhando para o Apocalipse na série clássica dos X-Men nos anos 90. Então pode ter alguém acima do próprio Sinistro, que a gente vê aqui no final desse episódio, que quem acabou pegando o DNA do Bolivar Trask foi simplesmente o Senhor Sinistro para criar um grande robô e dizimar os mutantes na ilha de Genosha. Basicamente, toda aquela visão que a Madelyne Pryor acaba tendo é justamente o ataque de Genosha. E o poder verde ali é justamente a magia verde ali, o poder verde que o próprio Sinistro acaba tendo. Só que eu acredito que tem alguém acima do Sinistro. Eu acho que não é só o Bolivar Trask ou só o Sinistro. Tem que ter alguém mais acima. E por trabalhar muito viagem no tempo, Cable e tudo mais, e o Sinistro, eu tô acreditando que tem coisa aí do Apocalipse. Ainda mais que já é a segunda vez que o Apocalipse aparece na intro do episódio aqui, cara. E a gente já viu. Todas as intros que trabalham aí os personagens e cenas antigas, eles acabam aparecendo e tendo importância pro plot nessa temporada. Com certeza deve ter alguma coisa envolvendo o Apocalipse nessa trama aqui. Agora, eu quero saber qual que é a teoria de vocês. Quem você acha que está por cima e tramando tudo? Acha que é mesmo o Sinistro? Ou tem alguém por cima? Alguém manipulando por cima do Sinistro? Falem aí embaixo nos comentários. Quero saber as suas teorias. Até o próximo vídeo, ó. Os próximos 4 finais de episódios vão ser insanos. Insanos. Se inscreve nesse canal para não perder. Até o próximo vídeo e... No Sinistro.